Olá, estamos aqui em mais um Podprestem. Vamos aqui discutir hoje mais um tema muito relevante para os associados do Sindprestem, para os seus representados e para as empresas em geral. Eu já vou antecipar aqui que esse tema ele afeta não só as empresas de trabalho temporário, de terceirização, mas todas as empresas do setor produtivo, inclusive setor primário, secundário e terciário. Nós vamos tratar sobre a questão do apagão da mão de obra e o impacto das tecnologias. Como é que as tecnologias elas podem mitigar, auxiliar a dirimir esse problema para as empresas, em especial para as empresas de trabalho temporário e de prestação e terceirização. E para falar desse tema aqui, nós estamos com a presença do ilustre Douglas Oliveira. Ele é presidente da TSK Digital, consultoria de tecnologia na área comercial. É um especialista nessa área, manja muito da questão da tecnologia. Vamos também tratar um pouco da inteligência artificial nesse contexto. Então, está aqui o Douglas. Nós vamos primeiro, Douglas, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. E eu gostaria que eu já fiz uma apresentação aqui muito rapidamente sobre você, mas eu gostaria que você falasse um pouco o que você faz e já começando aqui a responder uma pergunta que acredito que isso é uma preocupação de todas as empresas que estão nos assistindo e vão nos assistir. O que você, dentro do seu conhecimento, dentro da sua expertise, qual é o caminho que você entende que dá para as empresas trilharem para mitigar um pouco esse problema grave que é a questão do apagão de mão de obra? Com você a palavra. Perfeito, muito obrigado pela introdução. Novamente, pastor e o time da Sindprestem, obrigado pelo convite para participar. Você já fez uma introdução bem completa, então minha formação é da área de tecnologia e fui migrando aos poucos a empregar essas tecnologias para a área comercial, para a área de vendas, para a área de marketing, né? Contudo, indiferente das áreas de atuação, se é de operação, de RH, financeiro, a tecnologia hoje já está no coração de tudo isso. E vindo um pouco do que isso que você está comentando, né, sobre como a tecnologia pode ajudar nisso, na verdade, ela é a principal alavanca para superar esse apagão. Lembrando que o apagão, a gente observa, até a ideia não é entrar tanto assim nas causas, mas talvez trazer um pouco mais de opções de solução para os nossos ouvintes, né? Mas entender que existe pelo menos 3 dimensões aí para avaliar. Primeiro, a dimensão da pessoa, do profissional que está ali trabalhando. Então, como que está mudando o comportamento, geração, o que está no dia a dia dessa pessoa. A segunda dimensão, a própria empresa, né? A empresa, o que ela está oferecendo, o clima organizacional, ferramentas, estrutura. É importante ter observando isso. E a terceira dimensão, que não menos importante, é governo. Então, o governo também, ações de governo que impactam diretamente nessa tríade que chegou a essa situação de apagão. Então, não dá para olhar esse apagão de um prisma único, como um único responsável, mas existe uma combinação entre cada uma dessas dimensões e algumas ações que compõem essas 3 dimensões juntas, né? Para simplificar, né? E a tecnologia eu considero como a principal alavanca. Como eu falo de alavanca? Porque tudo isso hoje, indiferente se a gente está falando do profissional, estamos falando de dispositivos móveis, principalmente as gerações mais novas que é a base da pirâmide que entra na área operacional, os mais jovens já estão com outro tipo de ritmo de consumir conteúdo, de entender, olha, eu não aguento mais uma rotina rígida e muito longa. É só ver o principal tipo de conteúdo que eles assistem, né? Os shorts do YouTube, são aqueles reels do Instagram, TikTok. Então, são conteúdos extremamente curtos e muda a rolagem de tela constante. Então, a máscara que se ouve muito falar na dopamina, né? No excesso de dopamina, é isso que tem acontecido. Obviamente, não só na base, né, da parte operacional, em todos nós somos aí do dia a dia bombardeados com isso, mas afeta diretamente aqueles que têm uma atividade mais rotineira. E aí pega um pouco disso. As empresas, trabalhar com tecnologia, porque se a tecnologia já faz parte do dia a dia dessas pessoas na sua casa, no seu dia a dia já utilizam tecnologia. Se não conseguem utilizar isso no trabalho, na operação do seu dia a dia, cria-se uma rotina que desagrega.
E aí, com outra partida, entra a questão salarial também. Quando a gente começa a ver benefícios, aí entrando já um pouco de governo, entre que o custo efetivo, o custo-benefício de sair de casa para fazer uma atividade presencial acaba impactando também. Olha, eu posso ficar em casa com ganhos mínimos de diferença, eu consigo com algum benefício, né? Então, isso é algo que é uma composição de diversos fatores aí que empregam, e a tecnologia, ela é, como eu disse, a pessoa alavanca aí que as empresas precisam pensar e utilizar para sair dessa situação. Então, é uma visão aqui, né, Douglas, multidimensional, né? Você tem as pessoas, você tem as empresas e o próprio governo. Aqui entendo que seriam políticas públicas de fomento, da qualificação da mão de obra, né? Treinamento e qualificação. Dentro desse contexto aqui do treinamento da qualificação, quando a reclamação que as empresas fazem é que a mão de obra não é qualificada, que quando tem a mão de obra, esse sujeito ele entra na empresa, mas não tem a qualificação adequada, e que isso tem impacto muito grande na questão da produtividade, porque o trabalhador menos qualificado, menos produtivo, isso aqui tem impacto com a venda, tem impacto com a prestação de serviço da empresa de trabalho temporário, enfim. Como é que você vê a questão das tecnologias especificamente na qualificação da mão de obra? Como é que você entende que as tecnologias podem ajudar nesse sentido? Eu faço a pergunta, Douglas, porque eu entendo que a tecnologia, como você falou, é a alavanca de tudo. Ela pode ajudar bastante nessa questão da qualificação, até porque hoje em dia já tem pesquisas apontando aqui que nós temos, cada cidadão brasileiro tem um celular, então são 220 milhões de celulares, e todo mundo sabe mexer no básico do celular e com o aplicativo, enfim. Como é que você olha, vê a questão, dimensiona essa questão da tecnologia nesta questão da qualificação da mão de obra? Este é um tema muito importante e o que você vai falar aqui, eu acredito que vão existir aqui algumas dicas e sugestões para as empresas que estão nos assistindo, nos vendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Perfeito. Eu acho que a qualificação, acho que já não é de hoje, já de muito tempo, tem passado do que era da escola, da universidade, para as empresas. E isso sou prova viva disso. Eu fiz você é empresário também e você, dono de empresa, também deve passar pela mesma dificuldade. Correto. E eu vou falar pessoalmente. Aquilo que estudei na universidade, ao chegar no mercado de trabalho, como consultor na época, lá nos meus 20 e poucos anos, observei que aquilo que eu aprendi na faculdade era mais para te permitir um raciocínio e um autoestudo, que você vai precisar continuar. No mercado de trabalho era diferente, então tem um descompasso entre o que é ensinado e o que é esperado. E muito se pega, por exemplo, nos últimos anos, acho que isso se agravou mais com a abundância que teve de vagas de escolas, de universidades, né? Onde a expectativa das pessoas era entrar em cargos mais administrativos, só que tem um descompasso também com relação ao qual que é a quantidade de vagas disponíveis. Não são tantos no administrativo, muitas coisas são nos operacionais. E muitas dessa preparação de soft skills específicos ou habilidades, competências específicas dessas áreas operacionais foram deixadas um pouco de lado, né? Então, há uma carência e uma quebra de expectativa também dessas pessoas. Contudo, ao chegar lá nas empresas, essa necessidade de adaptação. E aí entra aquilo que eu comentei lá, né, no comecinho lá, do microensino. Então não adianta hoje pensar que eu vou colocar aqui uma aula 8 horas, eu vou separar uma semana para dar um treinamento aprofundado para esses profissionais. A taxa de absorção desse conhecimento vai ser mínima. Então, hoje, essa parte de microensino, ou seja, eu vou dar pílulas de conhecimento durante várias vezes na semana, várias vezes ao mês, para ir desenvolvendo esse indivíduo de acordo com as habilidades que eles necessitam. Sejam habilidades de soft skills, então vamos falar principalmente hoje, lidar com a parte emocional, inteligência emocional, que é um requisito muito grande, principalmente quem está falando, olha, eu lido com o público, eu estou trabalhando num call center, ou tenho que fazer um atendimento ao cliente, ali a parte emocional pega muito. Ou seja, uma habilidade um pouco mais técnica, de alguém que vai trabalhar numa logística, num centro de operações logísticas. Tudo isso é preciso ter alguns micros ensino.
E aí entra um pouco como responsabilidade da empresa, uma vez que esse gap já existe há muito tempo e tem se acentuado ultimamente, a empresa poder fornecer isso. Só que a forma de aprendizado, como eu disse, mudou. Então, hoje já existem diversas plataformas que permitem você colocar gamificação. O que é gamificação? Eu vou ter uma pontuação, eu vou ter ali um chamado badge, né? Um crachá. Olha, esse aqui eu concluí com nota superior a 9 aqui, esses testes e aprendizados aqui, eu conseguir um badge. E conforme eu vou tendo algumas badges, vou tendo alguns credenciais, me permite não só divulgação externa, né? Fazer para a divulgação da competência individual, mas isso também ser algo que possa ganhar um benefício interno dentro da empresa. Ou seja, eu vou ganhar um bônus, são pessoas que estão elegíveis a serem, por exemplo, promovidas ou ganhar um aumento e assim, de acordo com o que você consegue fazer algo para exigir. Então, existem diversas plataformas gratuitas e gratuitas, algumas um pouco mais limitadas, mas tem outras ferramentas, conforme a empresa já está num porte mais que já justifique a contratação de ferramentas mais robustas, permite você rodar isso de forma mais estrutural na empresa. Muito bom. Excelente dica, viu, Douglas? Porque essa questão do microensino, da gamificação, e como você colocou, de um jeito muito pertinente, do ponto de vista das relações de trabalho, você dá um bônus ou um prêmio para quem se inserir nesse contexto e conseguir evoluir. E aqui, Douglas, para reforçar aquilo que você está trazendo aqui como sugestão, isso para as empresas, você empresário que está nos ouvindo aqui, eu acho que o Douglas deixou uma dica, uma sugestão maravilhosa. Você consegue colocar isso debaixo da reforma trabalhista, quando ela permitiu, por exemplo, você conceder um prêmio ou um bônus sem encargo social, sem incidência de encargo social, justamente por conta da natureza jurídica de ser prêmio ou bônus. Então, nós temos então uma solução aqui que tem amparo jurídico e também tem uma solução com amparo jurídico e também voltada muito para a questão da gestão com estímulo e debaixo da meritocracia, né? Do resultado. O que vai, no final das contas, Douglas, me parece aqui, também a melhorar e fomentar muito a questão da produtividade. Correto. Porque, né, o trabalhador, ele vai lá, você se submete a um microensino, o empregador, o empresário oferece esse microensino, que é rápido, usa tecnologia, usa aplicativo. O trabalhador se submete ao microensino, aproveita isso, evolui, progride, ele vai ser remunerado, inclusive reconhecido e remunerado. Eu entendo que isso daqui pode ser um caminho muito interessante. Inclusive, né, Douglas, me parece que é um resultado de curto prazo, né? Porque a gamificação e o microensino, eles acontecem, é muito rápido, né? E você pode, inclusive, pedir para utilizar a instrução. Você não precisa contratar um instrutor de fora. Você pode ter as pessoas de dentro. Por exemplo, os mais jovens têm mais facilidade com tecnologia. Muito bom. Eles criarem esse conteúdo e instruírem as pessoas com maior dificuldade tecnológica. Porém, utilizar a experiência daqueles profissionais mais antigos de casa, com mais experiência no mercado, para que eles transmitam essa experiência, esse conteúdo, para os mais jovens que ainda não conhecem muito o ambiente de trabalho, né? Ou seja, os empregadores podem usar os mais jovens, que têm mais facilidade com a tecnologia, inclusive para treinar o pessoal da velha guarda que não tem tanta familiaridade assim. Ou seja, você cria uma sinergia muito, muito interessante. E também tem outro aspecto importante que você traz aqui, Douglas, fora que você faz isso daqui no contexto da empresa e aí olhando para a demanda do que o empregador precisa, né? Porque aquela empresa, empresário, vai contratar essa pessoa, vai logicamente olhar para a sua demanda, ou seja, fica uma coisa muito específica, muito focada, o que é muito bom, porque é uma coisa que é pontual e vai direto no ponto para poder alavancar, inclusive, o negócio do empreendedor. Você veja, nós estamos falando de produtividade, estamos falando de segurança jurídica, estamos falando aqui de lucro, de resultado, diante de algo que pode ser aplicado imediatamente, né, Douglas? Porque a questão do microensino, das tecnologias, não depende do sujeito, como antigamente, ir para fora da empresa, ficar 8 meses se deslocando para poder fazer um curso técnico, até porque tem muita coisa hoje sendo oferecida nas redes sociais, né? De graça. E de graça, é verdade. Tem muita coisa grátis, né, inclusive. Ou seja, a mim parece aqui, Douglas, que a gente tem
E para você que é o empresário, você que é micro, pequeno e médio, não importa o tamanho da sua empresa, veja que aqui nós temos aqui uma abordagem identificando um problema, que é a questão da apagão da mão de obra, mas também dando algumas soluções, algumas alternativas para vocês, empresários, conseguirem, inclusive, reter essa mão de obra, né? Porque com tudo isso você retém, você qualifica e você retém, até porque você está remunerando e estimulando, né, Douglas? Correto. Agora tem um ponto importante para o empresário que está vendo, assistindo, é observar que nós estamos num momento de inflexão de tecnologia. O que significa isso? O momento o que foi da internet nos anos 2000, né, com o surgimento da internet, estamos vivendo outra revolução com a inteligência artificial. Certo. E o que isso quer dizer? As atividades que eram feitas até então, até esse ano, digamos assim, muito provavelmente elas vão sofrer mudanças drásticas no processo, no ferramental, nos próximos meses. Eu diria, seria anos, mas eu diria meses já está sendo trabalhado. Isso impacta diretamente a alocação da mão de obra. Então, essa preparação tem que visar não olhando o passado, como era o meu processo, como eram as funções até hoje. Mas é importante olhar uma reflexão para frente de como essas funções estão ficando para que o treinamento seja adequado, com as tecnologias adequadas, com o ferramental adequado para cada um desses profissionais. E isso visa, inclusive, a perenidade dos negócios, porque muitas vezes das funções, as atividades em que essa mão de obra está trabalhando hoje, vai sofrer uma mudança drástica nos próximos meses. E é importante observar como um planejamento estratégico como eu vou posicionar a minha empresa para atender a uma demanda, para eu continuar atendendo esse meu cliente X, esse meu cliente Y. Porque as demandas tendem a mudar, né? Então, onde a gente está falando de onde hoje exige uma necessidade de volume de mão de obra, o volume de atividade braçal, ela está em constante mudança e agora está num momento crítico no sentido de utilizar esses novos mecanismos como vindo a inteligência artificial generativa. A gente tem, por exemplo, a visão computacional para a parte de monitoração e tomada de decisão. A gente começa a ver robôs autônomos para a parte logística, onde existia muito desgaste físico. Então, tudo isso vai impactar num curto espaço de tempo as operações dos associados devido às mudanças das operações dos seus clientes, da sua base de clientes. Então é importante observar isso. Muito bom. Ô Douglas, nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta mais reflexiva. O que você, enquanto técnico especializado nessa área da tecnologia da informação, diante da questão da inteligência artificial, que nós estamos discutindo isso tudo também debaixo da inteligência artificial, o que você sugeriria, qual o conselho que você daria? Agora nós vamos olhar um pouco mais para o trabalhador que estão dentro os trabalhadores que estão dentro das empresas de trabalho temporário e terceirização. O que você sugeriria? Qual o conselho que você daria para esse trabalhador com relação à chegada da inteligência artificial agora? O que você recomenda que eles devem fazer? Qual é o movimento que os trabalhadores... Para o colaborador, né? Para o colaborador. Eu quero agora olhar para o colaborador, porque esse colaborador está dentro da empresa e, de novo, eu estou sempre olhando para a produtividade. Esse sujeito mais qualificado, ele vai aumentar a produtividade da empresa, aumenta a lucratividade, ganha o trabalhador, ganha a empresa, ganha todo mundo. Mas começa com ele. Então agora eu queria focar nele, mas eu queria saber a sua opinião, o que você recomenda, o que você pensa. Fala um pouco aí sobre essa questão para a gente. Aí. É bem interessante essa sua pergunta, principalmente porque ela traz uma reflexão de necessidade de ação imediata dessas pessoas. Então, aquilo que trouxe as pessoas até essa posição, até essa qualificação hoje, não é o que vai permitir a empregabilidade dela daqui aos próximos meses. Com o surgimento da inteligência artificial generativa, e aí eu que trabalho na área comercial, vamos pensar em toda a jornada do cliente, desde o processo de aquisição até a entrega, o pós-venda, a gente vê isso, quem trabalha nessa área de atendimento ao consumidor, a gente já percebe o que está sofrendo maior transformação com a inteligência artificial generativa. Por quê?
Hoje, para você fazer uma pré-venda, para você fazer uma comunicação, seja num site, no WhatsApp, já tem automação. Onde você liga hoje num call center, toda a qualificação e pergunta já é feita de forma automática, sem depender de uma pessoa, de um humano por trás para lidar com chamada a chamada, com requisição a requisição. Então, seja isso por texto, seja isso por áudio, seja isso por chamada, isso já é uma realidade. Então, essa demanda, a quantidade de gente que precisava antes, elas têm que ser migradas para outras áreas. O que envolve nessa área de atendimento? Você conseguir ter o entendimento de análise crítica, ou seja, conseguir ter um raciocínio lógico para poder fazer uma análise crítica em cima disso, e entender como você pode gerenciar esse tipo de ferramentas. Então, olha, eu deixo de ser um atendente de call center para entender quais são as ferramentas que estão atreladas ao atendimento de call center, para que eu quero permanecer nesse segmento, eu vou evoluindo. Como que eu consigo interagir com ferramentas de atendimento, como é que eu consigo fazer integração sistêmica, e hoje a integração sistêmica não é a mesma dificuldade que era uns 5, 6 anos atrás. Hoje já existem diversas ferramentas em que você faz integração sem precisar codificar. Então, assim, no momento que você consegue desenvolver raciocínio lógico, entender algumas principais ferramentas do setor, isso vai fazer você sair de um operário braçal para um operário muito mais intelectual. Com a mudança intelectual, você consegue fazer, efetivamente aplicar aquilo que foi a expectativa anterior, né? Vou fazer um curso universitário para ir trabalhar para uma área um pouco mais administrativa, uma área que requer um intelecto maior. Sim. Porque tudo aquilo que exige repetição, invariavelmente a inteligência artificial vai acabar fazendo melhor, porque não exige muito raciocínio, exige muito, ela garante o 24/7 muito mais de forma prática do que teria alocando pessoas ali. E você entende, Douglas, seguindo ainda nesse contexto dessa discussão, que para o trabalhador se adaptar a essa nova realidade, ele também ele precisa investir muito em curso caro, ele precisa, ou é possível dentro do seu conhecimento hoje. Isso é muito importante para os empresários aqui estarem olhando para essa questão, porque o empresário sempre fica preocupado com o custo, investir nesse trabalhador para se qualificar. Eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer para você é essa aqui agora. Dá para o trabalhador se qualificar nisto que você colocou, olhando para algo de baixo custo, onde a empresa pode usufruir disso, até estimular, ajudar? Dá para fazer essa qualificação, essa mudança toda que o mundo está exigindo, a própria IA está exigindo, num contexto de baixo custo, e aprender legal e conseguir se qualificar e melhorar a sua Olha, a resposta simples e direta é sim. Deixa eu dar um pouquinho mais de detalhes para ela. Acho que a primeira vontade tem que partir do colaborador. Porque a empresa só vai investir num colaborador que vai desenvolver, que tem mostrado interesse em realizar essa qualificação. Como que esse profissional consegue identificar isso? Aquilo que eu comentei, existe muito conteúdo gratuito, seja em YouTube, em alguns outros tipos de plataformas, para você entender um pouco como ter um primeiro contato com tecnologias ou com esses vieses, né? Já para a empresa, ela existe diversas plataformas de ensino, Udemy e outras mais, que podem ser utilizadas, inclusive, como um benefício ao colaborador, para acompanhar essas badges que eu tinha comentado, né? Colocar isso, é uma das plataformas, tem LinkedIn Learning, tem diversas outras, para cada tipo de tecnologia, para cada tipo de segmento e atividade, tem uma plataforma que é mais recomendada. Mas ali ele consegue utilizar, acompanhar com baixíssimo custo. Baixíssimo custo. Obviamente você consegue, quando você tem uma folha de trabalho muito mais ampla, e já envolve você colocar um currículo específico de ensino, uma trilha de ensino mais personalizada para alguns objetivos, para algumas funções específicas, né? Mas, de forma geral, primeiro, profissional demonstrar vontade, ir atrás por conta própria, não esperar, né? A proatividade já mostra ali a proatividade do profissional, ele indo atrás disso. Da empresa fornecer alguns tipos de acessos para esses profissionais, permitindo dar acesso a alguns ferramentais. E o principal investimento que as pessoas têm que entender é que o maior investimento é tempo. Então, assim, o profissional está lá dentro 8 horas da empresa.
ou dependendo das jornadas que cada área, das áreas vão ter, né? Mas vamos pensar que é muito tempo hoje rolando telas, que você, em vez de rolar tela para entretenimento, você pode investir ali meia hora para um treinamento, meia hora para um aprendizado. Então, são algumas trocas que você vai fazendo e aí não é só para o empregado, para o empregador também entender para onde está indo a empresa dele. Então, existe vários tipos de treinamentos de diversos níveis hierárquicos disponíveis a baixíssimo custo, às vezes a zero custo, às vezes a baixíssimo custo, dessa forma. Outra forma que eu vejo também é o próprio, como aqui do sindicato, que eu sei que tem esses tipos de incentivos e treinamentos, o próprio Sistema S. Então, buscar informação, porque a informação está disponível em diversos canais. Então, é buscar fontes de informações, recursos que já existem hoje, tanto para os associados daqui, os associados do Sistema S, buscar esse tipo de conhecimento, porque o conhecimento é um principal vetor de transformação para se engatar na tecnologia, para alavancar os negócios. Muito bom, Douglas. E aqui, então, eu queria também trazer outro elemento que é importante aqui para a gente discutir, justamente nisso que você colocou, do papel, no caso aqui, do Sindiprestem, especificamente do Sindiprestem. Nós conversamos um pouco antes aqui com a doutora Joelma, que é a jurídica interna aqui a coordenadora jurídica do sindicato, e a gente teve a notícia aqui que o Sindiprestem já está num caminho no caminho da prestação de serviço para seus associados e para os seus representados, já construindo um plano de ação para ajudar as empresas exatamente neste caminho da qualificação. É isso daqui, né? Você tem também notícia dessa questão. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que isso envolve um pouco também a sua área, mas isso é um serviço que o Sindiprestem vai passar a oferecer, mais um dos serviços, para os seus associados, para atender as empresas justamente neste tema que a gente está discutindo, que é mitigar a questão do apagão na mão de obra. Com cursos, treinamentos, me parece que é isso aqui. É mais ou menos isso? Sim, você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, de uma trilha de treinamento, educação, ela passa por todos os níveis da empresa. Como comentei, estamos no momento de inflexão, de mudança de tecnológica. Então, exige uma adaptação da área operacional. Como eu vou utilizar a inteligência artificial? Como eu vou utilizar a automação? Como eu vou deixar de fazer um monte de atividade que me gastavam 8 horas, eu vou colocar uma automação que vai fazer em 10 minutos e eu vou conseguir, com análise crítica, avaliar aquilo lá para dar sequência numa esteira de atividades. Como eu vou colocar isso na camada tática, camada gerencial? Como eu vou fazer o controle? Como eu vou gerenciar agora não só pessoas, mas gestores de automações? Como eu vou fazer gestão e acompanhar os KPIs, os principais indicadores para garantir que eu estou no caminho certo? E aí entra também um pouco da parte estratégica, né? Ali que está falando da diretoria, está falando dos donos de empresas, pensando o quê? Na perenidade dos seus negócios. Porque com essa mudança tecnológica que estamos vivendo agora, vai mudar muito a forma como os serviços são prestados. Então, uma revisão do planejamento estratégico dessas empresas, para onde está indo, como se posicionar no mercado, é fundamental para garantir essa perenidade. E o que tem por trás disso? A tecnologia, principalmente a inteligência artificial, que eu acho que é um principal vetor, mas eu mencionei aqui algumas outras aqui, como, por exemplo, a gente está falando de portaria remota, apesar que tem várias coisas acontecendo no mercado agora sobre isso, mas a parte de monitoração com a visão computacional, quando a gente está falando de robôs autônomos na parte de logística, a parte de inteligência artificial, no atendimento ao cliente, da jornada desde a aquisição até o pós-venda. Então, tudo isso envolve a parte estratégica, dessa estratégia, como eu vou trabalhar isso na camada gerencial tática, e tem que preparar a base ali da minha operação para conseguir cuidar e utilizar usar essas tecnologias a nosso favor. Perfeito. E Douglas, você tem já... você tem conhecimento, casos práticos disso? Isso já vem acontecendo? Esse movimento já tem alguma coisa nesse sentido, que você tenha conhecimento? Ou você está iniciando esse movimento agora também? Nesse escopo aqui, você pode trazer alguma coisa? Olha, são exemplos... Ou são coisas que você vai começar, por exemplo, construir agora também, você está construindo na sua mente aqui, no seu negócio, esse escopo dessa atividade aqui? Eu diria que isso já é uma realidade.
Então, assim, eu não vou trazer exatamente casos específicos aqui no Brasil, mas, por exemplo, de atendimento, onde você vê Magalu, você vê rede de hotelaria empregando muito essa questão de automação no atendimento, onde você poder fazer check-in automatizado. Então, você vai reduzindo-se a necessidade de back-office, de alocação, tanto back-office quanto front-office. Né? Você vai reduzindo a quantidade de pessoas, a demanda por pessoas para essas atividades. Quando a gente está falando de poder computacional, monitoração, é só ver a parte de portaria remota. E isso foi uma grande transformação. Obviamente está entrando agora no âmbito de regulamentar melhor em que momento usar, em que momento fazer o híbrido. Nos próprios supermercados também, né, Lucas, tá a questão da automação de alguns caixas que não tem mais. Exatamente. Então isso não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso já vem acontecendo. É só observar como hoje é o centro logístico de Shopee, de Mercado Livre, de Amazon, toda a parte é automatizada. Então, você tem toda a parte de picking já automatizado. Então, já é uma realidade. Né? Onde você tinha um controle, uma eficiência, a empresa tem a melhor eficiência operacional, consegue ter um diferencial competitivo, que é a velocidade de entrega disso. E sem os riscos, digamos, trabalhistas assim. Porém, a demanda, o volume de mão de obra está disponível. Então, como faz o reskilling e adaptar essa mão de obra? Aqueles que querem, obviamente, né? Porque a empresa, vamos olhar pela empresa, aqueles que querem, eu posso utilizar eles para atividades mais intelectuais de gestão. Mas isso envolve olhar lá em cima, no estratégico da empresa, como eu vou operar. Então, Douglas, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, e já caminhando aqui para o final do nosso encontro, que é o seguinte: diante de tudo que você falou, é pertinente, faz sentido o trabalhador ter medo da inteligência artificial? Não, eu acredito que não tenha que ter medo, porque ela é sua aliada. Mas aliada... Por quê? Exatamente. Por exemplo, é algo que todo mundo já tem falado, eu acho que já é algo, não sei exatamente o autor, mas todo mundo já tem comentado isso, né? Que você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por algum outro trabalhador que conhece muito bem a IA. Sim. Então, esse é o conceito. Tem que ter medo? Não tem que ter medo. Tinha que ter medo da internet? A internet veio aí para ficar. É verdade. Tem que ter medo da inteligência artificial? Não tem que ter medo. Até mesmo porque alguns níveis de raciocínios, hoje a gente começa a ver muito, se você tem vários estudos, inclusive um estudo da Apple, se não me engano, que saiu recentemente a respeito de alucinação de IA. O que é alucinação de IA? Ela vai fazer de tudo para te agradar. O que é para te agradar? Ela vai criar referências, vai criar exemplos, vai criar para a área jurídica, vai criar jurisprudência. Ou seja, você tem que confiar cegamente no que está vindo da inteligência artificial? Não, que vai depender a sua análise crítica para identificar, olha, esse trecho, esse pedaço eu vou aproveitar, isso daqui está fora, não vou aproveitar, e vou conseguir conversar com ela para extrair o máximo para fazer o quê? Em vez de eu trazer uma peça, fazer uma atividade que eu demorava 8 horas, eu vou fazer 1 hora, vou fazer em meia hora. Com isso, você vai aumentando produtividade e vai podendo, com aquele mesmo recurso, você fazendo mais atividades. Não necessariamente isso afeta seu custo, necessariamente o mercado vai vendo a questão de preço também, vai se adaptando. É uma forma que as empresas têm que olhar, e o profissional tem de estar atento. Aqueles que querem ficar atento para esse reskilling, que é fundamental. Ou seja, então aqui, né, Douglas, para a gente concluir um pouco a nossa conversa aqui, que foi, inclusive, muito boa, aí depois você me corrige e você me complementa aqui. Na direção da mitigação da questão do apagão da mão de obra, me parece que dentro da empresa nós temos que fazer um movimento articulado, né? Uhum. Primeiro, pelo que você disse, o trabalhador precisa estar aberto a querer aprender, a querer absorver novos conhecimentos. Então já fica a primeira dica, sugestão para o trabalhador que está nas empresas, que ele se abra e fique atento para aprender coisas novas, porque isso é um diferencial muito grande, inclusive entre a perenidade de estar no emprego ou não. Me parece que acho que esse é a primeira ação. Num segundo momento, o empregador, ou seja, a empresa precisa criar mecanismos de estímulo, inclusive reconhecimento e estímulo e incentivos para aquele trabalhador que está fazendo esse movimento, que é de aprender as coisas novas. E por último... Ele só vai aprender coisas novas se está sendo utilizado pela empresa. Então, se a empresa não utilizar, também não faz muito sentido. Então, e por último, que é o fechamento de tudo, nós entendermos que
ainda que nós tenhamos essa questão do apagão da mão de obra, ele é multidisciplinar e multifacetado, né, Douglas? Porque a gente sabe que envolve a questão da qualificação, a gente sabe que que nós não falamos aqui, mas subentendeu-se aqui ao longo da nossa conversa aqui, que tem a ver com a questão da educação, do nível educacional baixo. Esses problemas são crônicos e eles permanecem, são perenes, porque o trabalhador ele vai sofrer da baixa qualificação. A próxima geração já está aqui. Mas mesmo assim, por tudo aquilo que você falou, que você nos trouxe aqui, mesmo assim, hoje a gente existe possibilidade de ir mudando gradativamente essa realidade, ainda que não seja uma mudança muito rápida, justamente se valendo daquilo que acho que é o mais precioso dessa coisa toda, que é a tecnologia. Da mesma maneira que a tecnologia ela traz uma preocupação, talvez, por aquilo que você falou, não precisa se preocupar com a IA, você precisa se preocupar com quem está usando a IA e você ainda não está usando. Mas são as tecnologias que me parece que são os instrumentos, é um instrumento que vai possibilitar a qualificação da mão de obra, microaprendizagem, enfim, ao longo dessa jornada do trabalhador dentro das empresas. Faz sentido isso aqui, né, Douglas? Total, acho que essa questão, né? Um bom apanhado, um bom fechamento que você deu para o que a gente discutiu hoje. Então, Douglas, eu queria aqui, diante de tudo que a gente conversou, já ir encerrando aqui o nosso encontro, trazendo essa reflexão para você, empresário de empresa de terceirização, de trabalho temporário, ou seja, que está sofrendo com a questão do apagão da mão de obra. Tem um caminho para você mitigar isso, desde que a empresa tenha essa consciência, o trabalhador também tenha da consciência do movimento que ele precisa fazer, o empreendedor também tem que fazer esse movimento. Juntos, eu acredito que com o apoio da tecnologia, e você é um especialista nisso, me parece que nós temos alguns caminhos por tudo que o Douglas trouxe aqui também, na direção de amenizar e mitigar um pouco esse problema do apagão da mão de obra. Eu queria então, Douglas, eu já fiz um fecho aqui, deixar você com as considerações finais, fazer as suas reflexões, e aí a gente encerra o nosso encontro, mas antes eu queria que você, então, por favor, faça a sua percepção aqui, final, aqui, para a gente poder te ouvir um pouco mais aqui. Perfeito, agradeço mais uma vez ao convite. E essa discussão, ela foi curta, né? Tem alguns menos de 1 hora aqui, então tem conteúdo para a gente discutir. A gente pode voltar aqui, Douglas, em outros podcasts aqui, a gente vai voltar com certeza com o teu conhecimento para tratar desses assuntos. Aí a gente pode fatiar e olhar para alguns temas mais pontuais, que eu acho que isso é bem interessante. Hoje foi só uma geral, né, aqui, Douglas, para todo mundo entender. São pelo menos essas 3 dimensões que a gente comentou. Então tem ações aí das 3 dimensões, mas tem a intersecção entre elas. Então, a cada intersecção entre elas vai derivar em uma ação que a empresa, que o indivíduo, eventualmente o governo, junto com o sindicato, vai sendo trabalhado em conjunto. Né? Acredito que não deva entrar num processo negacionista, digamos. Olha, a inteligência artificial não vai impactar porque eu aloco mão de obra. Vai impactar diretamente da forma como o mercado consome a mão de obra. Então, é importante profissionais se qualificarem, estarem atentos a essa modificação, e empresários estarem atentos a essa transformação, que é a forma de posicionamento dos seus negócios para continuar e acelerar vendas. Bom. Né? Comercialmente falando, a gente tem que vender. Né? Então, para vender, abrir novas frentes, o próprio empresário já está observando que ele vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Então, essa é uma principal reflexão para ambos os lados, negócio e profissionais. E como consideração final que também me coloco à disposição da audiência no que precisar de apoio para conversar ou eventualmente elaborar algo em conjunto com eles, específicos, personalizado para o seu segmento. Fico à disposição. Não, nós vamos contar muito com o seu apoio. Mais uma vez, a gente reforça aqui, o Sindipressing está atento a essa questão, está atento a esse tema, tanto que nós trouxemos o Douglas aqui para poder tratar desse tema. Em breve nós vamos ter um plano de ação para os nossos associados e filiados na direção da mitigação do problema do apagão da mão de obra, neste contexto que nós estamos trazendo aqui,
identificando o problema, mas principalmente dando soluções e dando caminhos para que as empresas, em especial os nossos associados aqui e filiados do Sindipres, possam minimizar um pouco esse grave problema do apagão da mão de obra. Douglas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom o nosso encontro. Acho que você esclareceu pontos importantes, trouxe ideias novas aqui, arejou bastante esse nosso tema, esse nosso encontro. E agradeço então a você e agradeço também mais uma vez a presença de todos que estão aqui virtualmente nos assistindo, já convidando, deixando um convite para o próximo podcast aqui, para a gente poder tratar mais um tema importante e de interesse dos associados e dos filiados do Sindipres. Muito obrigado pela audiência de todos e aguardem a gente para o próximo evento. Obrigado.